Olá, gente, tudo bem? Então estamos de volta aqui no projeto Terra Oculta, né? E hoje eu vou fazer um vídeo resposta, né? Porque muitas pessoas me colocaram muitas perguntas aí no último vídeo, ou nos últimos vídeos, por exemplo, o vídeo sobre o corpo espiritual me deixaram muitas perguntas, né? Então eu vou estar respondendo algumas aqui através do vídeo, né? Então vamos lá, gente. Então, por exemplo, uma coisa interessante que eu achei aqui, que colocaram, o Renan Luiz, sobre a Terra plana, né? Hoje a gente vê na internet muitas pessoas comentando sobre a Terra plana. Algo realmente que eu não concordo. Inclusive, eu acho uma coisa meio estranha isso, a Terra plana. Porque até os romanos, há 2000 anos atrás, sabiam que a Terra já era redonda. Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Os gregos calcularam a circunferência da Terra, calcularam o tamanho da Terra, através das sombras que o Sol projeta no solo. Então, um grego, há muitos anos atrás, calculou essa circunferência da Terra. E por quê? Porque ele mandou um mensageiro a medir sombras de diferentes locais na Terra no mesmo horário. E essas sombras diferiam em tamanho. E através desse cálculo de diferença de tamanho das sombras, ele calculou a circunferência da Terra. Muitas pessoas vêm aqui falar sobre o Matrix, né? Sobre a Matrix. Tudo bem, eu concordo, nós vivemos numa simulação. Mas, simulação essa que cria planetas, que cria esferas habitáveis, que cria simulações em mundos espirituais. Então, a Terra, sinto lhe informar que não é plana. Até muitas pessoas colocaram, mas eu deveria considerar, né, isso, porque existem vários trabalhos metafísicos e pessoas falando sobre a Terra plana. O que eu sei é o seguinte, que existem trabalhos aqui de colegas meus na Inglaterra de balões estratosféricos. Muitas pessoas falam, esqueça sobre balões estratosféricos. Não. Fizemos experiência aqui, sim. Colegas meus na universidade fizeram experiência, sim. Mandando balões caseiros de hélio, né? À estratosfera com câmeras e celulares ligados, onde você ativa a câmera a uma certa altura, 118 mil pés, né? Que isso vai dar mais ou menos, dividido por 3, vai dar, dá praticamente 60 mil quilômetros, 60 quilômetros de altura, né? Na verdade. Então, essa altura, você começa a ver a circunferência da Terra. Você vê que a Terra é redonda. E fotos essas e filmes, que eu até coloco nesse vídeo aqui, feitas de maneira caseira. Então, a minha pergunta é se realmente é uma ilusão a Terra ser redonda, que eu acho um absurdo. Por que essas fotos, esses filmes feitos por nós mesmos, estudantes, né, mostram que a Terra é esférica? Quer dizer, as pessoas têm que ter um pouquinho de bom senso, né? Vivemos uma simulação? Torna a falar, vivemos. Você pode até ver que existem estudos sérios sobre isso em várias universidades, inclusive no MIT, Massachusetts Instituto Tecnológico, né? O Instituto Tecnológico de Massachusetts, né? Que existem hoje em dia cientistas criando certas experiências que talvez comprovem que realmente vivemos num mundo simulado, né? Torna a falar, existem teorias de física teórica como a teoria das cordas que mostram certos códigos dentro dos cálculos da teoria das cordas, cálculos desses matemáticos que contém certos códigos de erro ou certos códigos de erro de paridade, como é feito em programação, né? Provando mais uma vez que talvez tudo que existe no mundo de uma maneira coesa faz parte de um grande programa de computador, por exemplo, uma grande simulação. Mas enfim, a Terra não é plana, ela é esférica. E muitas pessoas vão falar, não, mas eu acredito na Matrix, eu também acredito na Matrix. Eu acredito nessa simulação, mas torna a falar, não vivemos em Terra plana. Vivemos uma simulação em que existem planetas e tudo é simulado no universo. A gravidade é simulada, tudo é simulado. As leis da física são simuladas de uma maneira ou outra. E é por isso que existem certos padrões no universo, que seguem padrões geométricos, que
que são estudados através da geometria sagrada, que torna a falar, vou fazer um vídeo sobre isso também. Torna a falar, existem proporções e as formas das coisas seguem certas proporções dos números de Fibonacci. Certas razões de tamanho de uma coisa para outra seguem razões de ouro. Então, coisas essas todas que eu vou explicar em geometria sagrada, que por sua vez são como os programas de computador e seguem ciclos temporais também. Ciclos esses de 60 no nosso mundo físico. 60 por quê? Porque os números de Fibonacci, os últimos dígitos, se pegarmos, eles se repetem a partir do 61º. Então, do 1 ao 60, há uma sequência que, após o número 60, no 61º ou 61, ela torna a se repetir. Mas, enfim, passando para uma outra pergunta. Bom, aqui é do Ulisses Ricardo, né? Olá, Caio, achei o vídeo muito interessante. Você disse que esse é o vídeo do corpo espiritual. Você disse que a mente é que controla tanto o corpo espiritual quanto o corpo físico. Então, como você explicaria as anomalias genéticas nesse sentido? Você já fez um vídeo sobre a degradação biológica do ser humano, mas quanto isso tem a ver com o espiritual? Se isso já começa, como você disse, na mente ou no espírito, será que tem alguma coisa a ver com a reencarnação? Não digo só de doenças, mas existem vários tipos de anomalias genéticas, sexuais, de outros tipos. Como explicar isso espiritualmente? Bom, existem duas coisas. Muitas doenças realmente começam na mente, né? Se manifestam no corpo espiritual e no corpo físico. Mas existe também a parte física nossa, o nosso DNA, né? Como eu falei em outros vídeos, o nosso DNA ele foi modificado em laboratório há muito tempo atrás. Modificação essa feita in vitro, de uma maneira muito rudimentar até, acredito. Não a nível molecular, mas a nível de reações químicas. E quando isso é feito a nível de reações químicas, isso acarreta um problema genético. Por quê? Porque traz muitas imperfeições nessas novas ligações DNAs, nessas mutações de DNA que ocorrem através dessas reações in vitro, né? Então, essas separações de DNA, essa modificação genética, quando é feita dessa maneira, acarreta muitas imperfeições genéticas. E isso traz o quê? Mais de 3.000 doenças genéticas já encontradas no ser humano. Que na verdade não tem nada a ver com o quê? A mente. Mas tem a ver com o quê? Com o nosso código genético físico, reestruturado fisicamente no nosso mundo físico. E isso realmente é físico, não é mental. Então a mente controla, o corpo físico controla, mas existe também a parte física, ou a nossa parte orgânica, né? Que traz essa história genética que é passada de uma geração para outra. E essas imperfeições muitas vezes são passadas também. É claro que existe um porém aí. Muitas vezes nós reencarnamos em certos corpos que trazem ou têm a propensão de trazer essa doença genética, mas ela tende a esse gene tende a se manifestar ou não, de acordo com o que já estamos manifestados no mundo espiritual, no nosso corpo espiritual. Por exemplo, se eu trago um desequilíbrio no corpo espiritual, eu tenho a propensão de trazer esse desequilíbrio. Muitas vezes essa propensão ativa aquela doença genética, aquele gene que teria aquele potencial de ser ativado ou não. Então isso ocorre. Ou seja, a propensão mental ativa o gene X ou Y. E isso traz a doença genética. Então é aquela história, eu nasço no corpo que tem a propensão. E como eu trago a propensão mental já criada, eu ativo o gene defeituoso. Bom, vamos lá então. Aqui o Douglas, ele fala que no momento de desencarne é o ponto crítico, né? Pois parece haver um lapso, um bloqueio mental e perda da memória. Aí ele fala, sinceramente não sei até que ponto isso se estende, mas os parasitas aproveitam-se desse momento crítico para tirarem vantagem, óbvio. Realmente. Aí ele fala, qual é a mente predominante ao estar tão só no corpo astral? A mente consciente ou inconsciente, ou o amálgama, fusão de ambas?
Você que já teve sonho lúcido, pode, por favor, esclarecer? É muito interessante o seu comentário sobre o seu pai não reconhecê-lo no mundo astral. Aqui ele está falando sobre um comentário de outra pessoa, que é o Naster Lumina, né? Que deixou um comentário dizendo que encontrou com o pai dele e o pai dele não reconheceu no mundo espiritual, né? Então, esse problema da mente ou das lembranças do mundo espiritual é muito interessante. Muitas vezes, ou a grande maioria das pessoas não lembram quem elas foram no mundo físico, logo no momento ou após o desencarne, porque há uma confusão mental. E é todo um processo no desencarne. Quando nós seguimos o túnel de luz, por exemplo, que é uma armadilha no mundo espiritual, nós acabamos caindo num processo de reencarnação imediatamente, falando. E nossa mente sofre que nem uma descarga eletromagnética. E isso acarreta o que? O esquecimento, que é feito através daquelas estações que eu falei de reencarnação. Então, a reencarnação pode ser súbita? Pode. Pode demorar anos? Pode. O esquecimento, ele é proveniente de várias coisas. Pelo estado mental que nós vivemos ao longo da vida, por certas induções eletromagnéticas que existem do outro lado através de certas estações ou máquinas que trabalham nesse processo de reencarnação, e também através da influenciação de outros irmãos espirituais. Né? Influenciação essa muitas vezes negativa, não só de humanos, como de alienígenas também no mundo espiritual. Né? Então, existem três grandes processos mentais, ou três grandes influenciações mentais no mundo espiritual em relação à nossa memória, no momento do desencarne. Então, primeiramente, nós temos que ter em mente que a culpa é um dos grandes processos que traz um grande inferno mental, esse desequilíbrio mental no momento do desencarne. Existe uma confusão mental muito maior, quando nós carregamos muita culpa e vamos ao mundo espiritual. Mas existem também certos mecanismos, certas armadilhas espirituais que fazem com que nós nos desliguemos ou nós não lembremos daquilo que nós fomos e perdemos memória. Ou essa memória é bloqueada. Na verdade, nós não perdemos nada. As coisas são bloqueadas mentalmente falando. Né? E isso sofre o quê? Influenciação das esferas que nós encontramos também, porque cada esfera possui uma assinatura magnética, ou eletromagnética, vibratória. Isso também influencia a nossa mente. Às vezes uma esfera ela é relacionada a um planeta, como os antigos, os ocultistas falavam. Né? Então são 7 esferas planetárias, da Lua a Saturno. E cada esfera planetária tem sua característica vibratória, referente a uma assinatura que é referente a um desses planetas. Né? Então a Terra ela seria como essas esferas espirituais seriam como um mini conjunto de identidades vibratórias que pertencem a diversos planetas ao redor do sistema solar. Existe, por exemplo, a esfera de Marte, ela tem uma vibração parecida com o planeta Marte. Né? E por que isso? Porque muitas pessoas que são transportadas de um planeta para o outro nessas esferas, elas geralmente são colocadas em locais de mesma vibração, referentes ao planeta de origem. E essas migrações entre planetas dentro do sistema solar ocorrem também. Né? Bom, vamos lá então? Mais uma pergunta aqui, vamos ver. Olá, Caio, isso aqui é do Tai Shigemoto. Olá, Caio, faz muito tempo que não lembro de nada do que sonho. Pode ser um implante? Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Realmente, generalizar aqui é uma coisa muito perigosa. Né? Depende do seu estado mental, aquilo que você come, aquilo que você vivencia durante o dia, o seu estado espiritual, o seu estado mental, vibratório. Pode ser até um implante? Pode. Os implantes têm essa capacidade, mas é muito difícil de dizer se realmente é um implante ou não. Você tem que começar a se observar se existe algo externo te influenciando ou não, algo te perturbando externamente falando ou não, ou mesmo algo espiritual te perturbando, ou te fazendo algo com que sua mente realmente foque em outra coisa que não seja um equilíbrio espiritual. Né? Então, realmente não dá para se dizer se é realmente um implante ou não.
volto a falar, muitos implantes bloqueiam a nossa glândula pineal, bloqueiam a nossa glândula pituitária. Quer dizer, aqui dos chakras mais voltados para a consciência, né? E esses canais de ligação entre o mundo físico e espirituais. Canais esses que são relacionados com nossas percepções extrasensoriais, como visão remota, mediunidade, desdobramento, enfim, outras coisas mais, inclusive lembrar o que fazemos no mundo espiritual durante o nosso corpo, no nosso sono do corpo físico, né? Bom, então temos outra pergunta aqui da Rose Jagger, né? E aí, tudo bem, Rose? Qual a importância do sangue nos pactos entre esses espíritos e os seres humanos? Bom, o sangue é uma coisa que carrega o fluido vital, né? E muitos seres inferiores se nutrem desse fluido vital, né? Porque eles sentem a necessidade de se sentirem ainda encarnados no mundo físico, ou possuem muitos corpos mais densos, na verdade, no mundo físico, né? Então, eles se utilizam do sangue como uma espécie de nutriente no mundo espiritual, retirando o fluido vital, né? E o sangue é utilizado o quê? Em barganhas, em pactos. Ou seja, você me dá sangue, me dá fluido vital e eu te faço um serviço. Ou realizo algo que você queira que eu realize, né? Quando se coloca datas como 100 milhões de anos, ainda ela perguntando a Rose, né? Quando se coloca datas como 100 milhões de anos, como é assinado contratos na cientologia, isso faz sentido a alma ficar presa e por isso por causa do magnetismo do sangue? Bom, os contratos, veja bem, eles não terminam com a morte do corpo físico e os pactos de aliança, né? Quando nós fazemos um pacto com seres interdimensionais, esses pactos às vezes eles transcorrem de vidas em vidas. E às vezes demora vidas para esses pactos serem quebrados, né? De uma maneira mental até. Porque nós nos ligamos ao pacto em si, à aliança, de maneira mental. Quando prometemos algo. Mas isso pode ser cortado também, pode ser terminado. Porque como todo contrato, existem coisas que fogem ao contrato. E quando isso ocorre também, isso termina ou acaba com o contrato, né? Aí ela pergunta, essas crianças que são possuídas por essas entidades malignas são pessoas que fizeram pactos em vidas passadas? Bom, não podemos generalizar, cada caso é um caso. Existem pessoas que têm perseguidores do mundo espiritual que perseguem você de vidas em vidas. E não é pelo fato que você é criança no momento de uma outra vida, eles deixam de persegui-lo ou persegui-la, né? E às vezes essas subjugações, né, em crianças, ou conhecidas como possessões, elas ocorrem justamente através dessas perseguições. Outras vezes, não. Veja bem, é o caso daquela menina, né, que é descrita naquele documentário dos irmãos Booth, né, nos Estados Unidos, em 2009, naquele filme, em que você tem a família Roth, né, onde essa menina Mary Roth, ela sofre ela morre, né? E depois de alguns anos, ela se manifesta ou subjuga, né? A Laurence Velum, né? Uma outra menina, né? De uns 7 anos de idade. E isso tudo em 1877, na América, né? E ela fica subjugando a menina por alguns anos, né? Na verdade, a Mary Roth nem sabe por que ela se encontra no corpo físico da Laurence Velum, né? Inclusive ela se olha no espelho e fala, mas interessante, esse não é meu corpo. E o que aconteceu? Ela não se lembra nem do desencarne dela. Isso que chamou a atenção também. Então esse negócio de que possessão em crianças realmente é um pacto, uma aliança, realmente não funciona bem assim. Não podemos generalizar, cada caso é um caso, né? Bom, e voltando aqui às perguntas, eu gostaria de entender, a Rose pergunta, por que está sendo incentivada tanta doação de sangue, sendo que os ocultistas dizem que todo órgão tem seu próprio karma
E há vários relatos de pessoas que recebem órgãos de suicídios e cometem suicídios e mudam muito. Porque nenhum líder espiritual de grande respeito como Sai Baba, Dalai Lama, não incentivam doações de sangue, ficam quietos. Existem impactos feitos no astral entre um ser ainda encarnado e seres malignos? Antecipadamente grata. Bom, Rose, é o seguinte, doação de sangue é essencial à vida, porque muitas pessoas dependem de sangue. Em caso de acidente, em caso de cirurgia, e se realmente elas não têm sangue, elas morrem, desencarnam. Então, por que não salvar vidas através da doação de sangue? Quando isso é feito de uma maneira doada, né, uma maneira de coração, uma maneira consciente, eu não vejo problema nenhum, né? Logicamente, quando isso é feito de uma maneira forçada, é uma maneira desequilibrada, errada, e isso acarreta problemas. Inclusive, tudo aquele mental, aquela atmosfera mental, de uma maneira desequilibrada, quando somos forçados a fazer algo, aquilo acompanha o sangue, acompanha. Um animal, por exemplo, quando é morto de uma maneira violenta, aquela situação de estresse, de violência, aquilo fica impregnado na carne, né? E no sangue a coisa é mais ou menos parecida. Mas enfim, quando ela é feita de uma maneira consciente, voluntária, de coração, com amor, não há problema nenhum com a doação do sangue. E agora, receber órgãos é uma outra história. Realmente o órgão ele carrega uma história genética, uma memória genética. E muitas vezes as pessoas que recebem esses órgãos realmente acabam tendo ou acabam incorporando essa memória genética em si e acabam absorvendo isso. Você vê pessoas mudando seus hábitos, né, no dia a dia. Pessoas que nunca tinham hábito de ir à academia, fazer ginástica, quando receberam o coração de um atleta, começam a fazer ginástica e academia. Pessoas que nunca tinham hábito de escutar rock and roll, recebem um coração de uma pessoa que tocava em uma banda de rock and roll e começam a se interessar pela música, pelo rock and roll. Por quê? Porque os órgãos eles acabam carregando uma memória genética e espiritual também. Mas vai da pessoa, né, ser dono de si, dono do próprio nariz, da própria mente, e não ser influenciado pelas suas memórias genéticas. Vai da pessoa realmente fazer com que isso não a afete de uma maneira profunda como um todo, né? Mas enfim, existe essa influenciação, existe essa memória genética, vamos assim dizer. Agora, quanto ao Sai Baba e o Dalai Lama não se manifestarem, realmente isso eu não sei porquê. Eu não saberia responder, teríamos que perguntar a eles, né? Então é isso aí. E aí ela pergunta, existe pactos feitos no astral entre um ser ainda encarnado e seres malignos? Existe. Muitas pessoas, ao contrário do que imaginam, quando vão dormir, muitas vezes elas fazem pactos de uma maneira inconsciente que não lembram. Quando elas acordam, mesmo não lembrando, elas estão ligadas a esses pactos, a essas promessas que elas fizeram no mundo astral. Então muitas pessoas, não só em cargos de chefia e poder, como cargos de política, aliás, esses cargos de poder na sociedade, né, são os que mais fazem pactos hoje em dia, né, de maneira até inconsciente. Então não é bem como as pessoas imaginam. Aquela pessoa, o presidente dos Estados Unidos dorme, vai lá e faz um pacto com certos seres malignos. Quando ele acorda, ele sabe do pacto. Muitas vezes ele nem sabe do que ele prometeu, porque a coisa funciona de uma maneira consciente, inconsciente, e quando ele acorda, ele carrega sim a promessa de realizar ou executar certas coisas que certas forças ocultas querem que ele o execute, né? Então existe esses pactos no mundo astral, principalmente no momento que dormimos, né? Então muitas pessoas, quando estão acordadas, elas desejam certas coisas, mas por motivos sociais, por motivos politicamente corretos, elas não realizam no mundo físico isso, mas no mundo espiritual elas realizam. E muitas vezes elas se ligam mentalmente com aquilo que elas desejam, e é aí que o pacto ocorre, né? Então é isso aí, Rose. Então, espero que eu tenha respondido suas perguntas. Um grande abraço e tudo de bom. Aí o Val Yama fala sobre a Terra Oca e as civilizações no mundo interno. Bom, é algo que eu ainda vou fazer um vídeo.
Mas essa terra oca até hoje me deixa dúvida, porque na verdade no centro da Terra existem vários mundos ou esferas espirituais menos densos, mas isso a nível espiritual, né? Existe um mar interior, que a física, a ciência hoje em dia comprovou, existe uma grande quantidade de água acumulada em certas partes abaixo da crosta terrestre, né? E até hoje, nas minhas pesquisas, não consegui, de uma maneira assim definitiva, bater o martelo e falar, não, realmente existe a Terra oca, né? Se eu falar isso, ou comentar isso, eu estaria mentindo, estaria sendo desonesto. Então, realmente, não sei. Não sei, realmente. Aí me perguntam aqui, você que faz essas imagens nos seus vídeos, né? O Tabloid Funny fala. Bom, algumas eu faço, outras, alguns colegas meus me emprestam. Umas eu faço naquele programa Blender, né? Outras eu uso às vezes o Adobe After Effects, né? Conjuntamente com o Sony Vegas, né? Para fazer alguma edição de filme ou de vídeo, né? E é uma mistura de programas, né, que eu uso, Blender e outros programas mais aí. Por exemplo, eu uso muito fundo verde, né, Chroma Key também, né? E é uma mistureira de coisa, né? Aí o João Rino, aqui no vídeo sobre os ciclos, né, da Terra, ele fala assim: João, tudo bem? A mim parece que os asteroides foram propositalmente atirados para a Terra. Isso é verdade? Bom, é algo que realmente eu não saberia responder. Mas existe uma coisa muito estranha que ocorre nesses ciclos na Terra. Muitas vezes parece que esses ciclos são forçados a ocorrerem. E muitas vezes para trazer o quê? Não trazer o progresso da humanidade, mas o retrocesso da humanidade em várias áreas, tecnologia, ciência, ou áreas sociais, enfim, como humanidade em si, um conjunto muito mais amplo. Então, realmente, por exemplo, a peste negra, para quem não sabe, existem manuais ou manuscritos antigos que mostram seres flutuando, ou comentam sobre seres flutuando, seres esses que são seres negros encapuçados, vestidos de capuz, flutuando e borrifando certas coisas sobre as plantações medievais na Europa. E cada vez que eles borrifavam essas coisas em certas plantações na Europa, a peste negra se iniciava nessa cidade, nessas cidades que tinham a presença desses seres, né? Então, às vezes me pergunto, realmente, será que muitos ciclos, muitas coisas não são realmente feitas ou propositalmente forçadas a ocorrerem na Terra, como os meteoros? Pode ser, sim, pode ser. Leandro Oliveira: Caio, com seu conhecimento da realidade, qual é o seu ponto de vista sobre música, arranjo? Tem algum problema em ouvir alguns estilos? Bom, eu falei sobre a música, né? Que a música é uma forma de controle mental, dependendo da vibração da música, né? E a frequência. Aí ele fala: não digo a letra, mas os arranjos mesmo, vibrações, frequência, etc. Eu gosto muito do seu trabalho. Obrigado, Leandro. Sou seguidor novo, mas já vi o nível. Bom, obrigado, viu, Leandro, pelas palavras. Bom, a música ela tem uma influenciação muito grande sobre nós. Não só em arranjo, em palavras, mas em frequência, principalmente em vibrações, né? E dependendo da vibração, ela pode até mudar nossas funções hormonais, mentais, e até trazer uma hipnose mental, né? Ou implemento de falsas memórias na nossa cabeça também, através da música, de uma maneira indireta. Porque a música é uma vibração. E como a cor, por exemplo, cada cor corresponde a uma vibração musical. Cada nota musical uma frequência. E isso altera nossos padrões mentais, altera o nosso jeito de vibrar, a vibração não só no corpo físico, como no corpo espiritual principalmente, né? Então, assim, tem um problema do arranjo, né, também, e os estilos. Mas nada que impeça da música ser utilizada de uma maneira benéfica também. Assim como tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo. Essa dualidade no universo existe em todos os setores, né? Então, um grande abraço, espero que gostaram. Tenha uma boa semana e continue mandando suas perguntas para o Projeto Terra Oculta. Então, até mais, pessoal. Um grande abraço e tudo de bom.